O Aventuras na História está no Centro Histórico de Salvador, aqui no Largo do Pelourinho, um dos lugares mais visitados pelo turismo brasileiro, recebendo diversos visitantes todos os anos. Mas hoje a gente não vai falar de viagem. Você sabia que antes de Brasília e do Rio de Janeiro, essa foi a primeira capital do Brasil? Eu, Alas Ferrari, vou passar por alguns lugares importantes dessa capital e te mostrar como isso aconteceu. Bora lá? Antes de tudo, a gente precisa entender o que aconteceu com a história desse país. A primeira capital do Brasil foi instaurada em 1549 e foi assim Salvador até 1763, durante a época do Brasil Colônia, ou seja, um período que cobriu 214 anos, até ser transferida para o Rio de Janeiro, após a descoberta do ouro, né? Uma região mais central do Brasil. Mas estrategicamente, ela esteve muito bem situada quando houve a chegada dos portugueses, por causa de um ponto muito específico. A Baía de Todos os Santos, visto que foi descoberta no dia de Todos os Santos, contava com um ponto X ali para achada, para chegada de gente da Europa, da África, aqui em terras tupiniquins. O ponto específico que hoje é o Farol da Barra. E a gente vai lá agora. Farol da Barra. Aqui é um dos pontos iniciais do Brasil e foi confeccionado em 1536, ou seja, antes mesmo de Salvador ser instaurado como capital da Bahia e do Brasil. Ele tem uma importância significante. Para que serve esse farol? Para sinalizar embarcações. Inclusive, Bahia é um lugar que recebe embarcações marítimas, navios, iates, embarcações de carga, e por isso esse estado recebeu esse nome, justamente pela importância que esse lugar tinha. Eu poderia explicar mais, mas eu não sou nenhum especialista. Quem é Murilo Melo, que está aqui comigo. Tudo certo, Murilo? Olá, Wallace! Muito obrigado por conversar com a gente. E vou começar te perguntando, qual era o tamanho da relevância, da importância de Salvador naquela época, pouco depois do Brasil ser instaurado como uma colônia de Portugal, para ter se tornado a capital do país? Bom, o que vai fazer a Bahia, principalmente a sua capital Salvador, se tornar a primeira capital do Brasil, né? Pelo menos do Brasil colônia, já que a gente ainda não era uma nação livre até então. Bom, isso vai se tornar possível em 1549, quando Portugal, a coroa, for adotar o sistema de capitanias hereditárias. E a capitania da Bahia de Todos os Santos, a Bahia não tinha essa configuração, esse tamanho que tem hoje, ela era muito menor, eram faixas de terra. A capitania da Bahia de Todos os Santos vai ser entregue ao capitão donatário em 1534, que é Pereira Coutinho. Não vai dar certo. Pereira Coutinho vai ser devorado pelos indígenas na ilha de Itaparica e vai ser um insucesso tremendo essa experiência. Portugal vai perceber que é necessário adotar o sistema de capitanias hereditárias para o Brasil inteiro, para ter uma maior presença aqui, fiscalizar e contribuir para o progresso da colonização do Brasil. A Bahia vai ser escolhida pelo fato dela não ter um capitão donatário naquele momento, pelo fato dela estar próxima do norte e do sul, ela ser uma faixa de terra central, e por ter uma grande baía. A Baía de Todos os Santos também é decisiva, né, para atracar os navios, para defesa, né? Então Salvador vai ser escolhida como a capital, vai desenvolver mais do que as outras capitanias economicamente, né? Vai ser o grande centro intelectual do Brasil, né? E Salvador vai se configurar até 1700, até o século XVIII, até a segunda metade do século XVIII, como a capital. Tá certo. E me explica uma coisa, em que momento soou favorável para o Brasil colônia a troca da capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Quais foram os motivos que resultaram nessa mudança de capital? Ela vai passar a ser no Rio de Janeiro. Então, por que ela vai sair daqui da Bahia, de Salvador, para o Rio de Janeiro? Vai ser descoberto, né, o ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, para ter uma presença mais próxima desse ouro. O progresso tinha chegado na região sul, falo aqui sul porque ainda não tinha a concepção de sudeste, e aí para fiscalizar melhor, para ficar mais próximo desse boom econômico e social que o Brasil se encontrava mais para a região do atual sudeste, a capital deveria ser no litoral, e vai ser no Rio de Janeiro e não em Minas Gerais, não em Belo Horizonte,
que nem existia na época. A cidade de Belo Horizonte ainda era bem acanhada. Belo Horizonte é uma cidade moderna, né, em relação a Salvador e ao Rio de Janeiro. Tá certo. Murilo, muito obrigado por contribuir com essa conversa. Murilo é um especialista para falar sobre esse assunto e você quer conferir mais conversas com especialista, não se esquece de seguir as redes sociais do Aventuras da História. Tem muitos vídeos legais como esse, entrevistas com gente importantíssima como o Murilo e outras pessoas que tiveram passagens incríveis. Outro dia eu entrevistei uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, então vale a pena conferir os nossos vídeos super especiais para vocês. Eu vou ficando por aqui. Em pé!